fã do Dostoiévski, nunca escondi isso aqui no canal, já li algumas das principais obras que esse autor escreveu e tenho alguns livros aqui, ó, na minha biblioteca, como Memórias do Subsolo, Crime e Castigo, o meu preferido, Os Irmãos Karamazov, O Idiota, Memória das Casas dos Mortos, que agora tem uma tradução chamando Memórias da Casa Morta. Eu amo esse aqui, Os Contos Reunidos. O Sonho do Homem Ridículo é o meu conto preferido do Dostoiévski. E também um livro que está na nossa lista de leitura para o ano que vem, junto com Crime e Castigo, Os Demônios. Nós comemoramos 200 anos do nascimento de um dos maiores escritores de todos os tempos. Eu estou falando, é claro, de Fyodor Dostoiévski. E nesse vídeo você vai conhecer um pouquinho mais sobre a vida desse gênio da literatura mundial. Meu nome é Camila, sou discente do curso de Direito e irei abordar um pouquinho acerca do filósofo Fyodor Dostoiévski. Então, Dostoiévski foi um dos escritores mais emblemáticos de todos os tempos, tanto pelo impacto que teve nas correntes romanticistas e existencialistas, como na influência, de quem viria nas gerações vindouras. Suas obras estão vinculadas ao realismo russo e apresentam críticas sociopolíticas. O fluxo de consciência e personagens marginalizados. Dostoiévski é um dos autores favoritos da Escola de Direito e Literatura. Não é para menos, né? Suas obras trazem não apenas da sociedade russa de seu tempo, mas de um homem universal. Não importa tanto a classe social abordada. Dostoiévski ele faz um retrato profundo da psicologia humana, sem jamais deixar de considerar o papel do ambiente na formação de cada ser humano, né? A célebre da obra Crime e Castigo, por exemplo, conta a trajetória de um jovem estudante de direito que, atormentado pela miséria na Rússia no século XIX, cometeu um assassinato de uma idosa, né? A propósito, eu teria um questionamento a se fazer, né? Qual a relevância de um autor jus-filósofo para o direito? Bom, o autor jus-filósofo, ele é uma pessoa que defende a lei, tá? Ele possui apenas entendimento das leis, mas não executa a função jurídica, certo? A reflexão jus-filosófica possui um papel incisivo sobre a sociedade, não devendo dela se aliar, tá? Sendo assim, podemos aproximar a reflexão jus-filosófica das reais condições nas quais se encontra a sociedade, né? E as quais se produz. Significa também resgatar tarefa do direito na sociedade, crescentemente desvirtuada por seus usos estratégicos, tá? E por sua forma de afirmação como instrumento do próprio poder. Sem esse compromisso, a filosofia do direito é mero adereço das demais ciências do direito, tá? O pensamento do jus filosófico, pelo esclarecimento da razão, pelo conhecimento reflexivo da história, pela compreensão da totalidade dos processos sociais, pela visão de amplitude, né, e acima das localidades dos conhecimentos especializados do praticistas,
dos praxistas do direito, permite, né, a visão das modificações e das necessidades de adaptação do círculo das decisões jurídicas, tá? As mudanças em curso. Obrigada e eu espero ter contribuído de alguma forma. Até mais. Em 1843, após concluir seus estudos na Academia de Engenharia Militar de São Petersburgo, Dostoiévski tomou a decisão de seguir uma carreira como escritor. Em 1846, ele publicou seu primeiro livro, intitulado Gente Pobre. No entanto, devido ao seu apoio à Revolução Socialista, ele foi sentenciado a 4 anos de trabalho forçados na Sibéria. Dostoiévski é amplamente reconhecido como um dos precursores do existencialismo na literatura. O existencialismo é uma corrente filosófica que enfatiza a importância da existência individual e a centralidade do indivíduo na construção de conceitos filosóficos. Dostoiévski era um crítico fervoroso da servidão de classe e abertamente defendia a revolução, fazendo propaganda ativa do movimento e, infelizmente, suas atividades eram consideradas ilegais pelas autoridades. Como resultado, em 23 de abril de 1849, ele foi preso e permaneceu na prisão durante 8 meses. Em 22 de dezembro do mesmo ano, Dostoiévski e outros prisioneiros foram condenados à morte por fuzilamento. E então, sobre a existência da coerência da vida com a teoria, podemos dizer que as obras literárias de Dostoiévski são conhecidas por explorarem o psicológico dos indivíduos, no que diz respeito a contextos sociais, políticos, religiosos, filosóficos e espirituais da sociedade russa do século XIX. Olá, dando sequência à apresentação do nosso trabalho, eu trarei aqui partes mais práticas de suas obras e algo mais palpável e que eu pude perceber que são partes escritas dos seus livros que ainda estão ainda estão atuais, aliás, estão ainda inerentes à sociedade, algo que ele viu na sua época e colocou em suas obras e que hoje é possível que a gente perceba. Então eu achei interessante por esses trechos, por isso, por estarem bem presentes no nosso cotidiano. E de início eu trago o trecho da obra O Crime e Castigo, onde Fyodor escreve: dar um novo passo, dizer uma nova palavra, é o que as pessoas mais temem. Bom, basicamente ele diz que coisas, hábitos novos para a gente é um desafio e que muitas vezes um risco que não queremos correr. E aí eu trago uma parte enfim, eu trago aqui que as pessoas estão muito acostumadas na sua zona de conforto, popularmente mais conhecido, ficar em cima do muro, e a pessoa, às vezes, em certos desafios, ela teme, né, dar esse próximo passo. Foi basicamente isso, né, que ele disse. Então, passando, dando sequências, a obra O Idiota, e aí Eros, é aquela pureza mesmo da criança, a sinceridade, o amor, né, aquele amor bem que a gente, aquela coisa bonita, pura, né, que todo mundo percebe. E aí ele já traz isso, né, na sua obra, dizendo sobre esse convívio com as crianças que renova a alma, que cura a alma, justamente com o amor das crianças, essa sinceridade, enfim, seria mais por essa ótica, assim. E, continuando,
o trecho da obra Memórias do Subsolo. E aí já é um trecho mais pesado, vou dizer assim, mais carregado de uma crítica mais ao ser humano mesmo. E aí ele escreve assim: a melhor definição de homem é um ser que caminha sobre duas pernas e é ingrato. E aí ele aborda essa parte realmente da ingratidão do ser humano, que a gente hoje em dia, nos tempos contemporâneos, estão bem mais evidentes, né? Por cada dia aquela competitividade, e isso, a ingratidão quebra o coração da gente, né? Ela quebra a lógica. A gente não espera que a gente faz o bem e quer receber o bem, e às vezes a gente é tratado com ingratidão e isso acaba nos decepcionando, nos magoando. E então isso ele já percebeu na sociedade daquela época, da sua época, essas coisas que são bem, né, são bem atuais. Então aqui eu finalizo essa parte. Eu agradeço a oportunidade de estar gravando um vídeo. Bom, vamos lá. Me chamo Henrique, fiquei responsável pelo tópico 3, né, por apresentar exemplos concretos de situações em que a teoria se aplica, tá? Falando um pouco mais sobre Fyodor, um dos mais renomeados escritores russos, explorou várias teorias em suas obras, abordando vários temas importantes, como temas psicológicos, morais e sociais. Agora eu vou falar alguns exemplos desses temas em qual ele abordou, entendeu? Qual ele estudou há muito tempo, a qual ele elaborou em alguns dos seus livros, tá? O livre-arbítrio. Ele discute extensivamente a questão do livre-arbítrio e do determinismo em suas obras, como O Crime e o Castigo e Os Irmãos Karamazov. Esse estudo examina naturezas humanas e a capacidade do indivíduo de escolher entre o bem e o mal, levando em consideração influências sociais, psicológicas e emocionais. Então, toda base de seu estudo, que ele aplica em seus livros de conhecimento, é nesses 3 pontos: psicológicos, morais e sociais, tá? Esse foi o Vindo agora para o terceiro tópico, onde ele aborda conflitos morais e religiosos. Ele fala que, em várias de suas obras, ele apresenta personagens que enfrentam conflitos morais e religiosos profundos. Ele examina também a tensão entre o ceticismo, o niilismo e a busca por um significado transcendental na vida. Por exemplo, Os Irmãos Karamazov. Os personagens debatem sobre a existência de Deus, a natureza do sofrimento humano e a importância da fé. É o que ele busca nos trazer com essa leitura aqui. Trazendo para vocês agora o quarto e último tópico, que ele descreveu como dualismo humano. Ele busca retratar a dualidade da natureza humana, sendo mais específico, explorando os extremos do bem e do mal, presentes em cada indivíduo que assim existem. Ele cria personagens complexos e contraditórios, que lutam com seus próprios impulsos e desejos, tá? Em uma de suas obras chamada O Idiota, o personagem principal é retratado como um homem puro e inocente, em contraste com a corrupção e a maldade ao seu redor, tá? Essas são apenas alguns dos exemplos, como as teorias dele que são aplicadas em suas obras literárias. Sua escrita é muito profunda e filosófica, continua a ser objeto de estudo até nos dias de hoje, tá? Permitindo compreensão mais ampla da condição humana e das complexidades da existência. Então, eu quero agradecer a oportunidade a todos e muito obrigado.